tudo bem? Hoje então nós vamos para o nosso encontro de número 25 de Crisma 2, cujo tema é Maria, a Mãe da Igreja, e a leitura do Evangelho proposta é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. Então comecemos com a oração do Pai Nosso e a gente dá sequência no nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje então a gente vai começar falando desse tema de Maria, que é um tema que tem vasto conteúdo. Eu peguei aqui, por exemplo, no catecismo, então tem diversas categorias já de divisões de conteúdo que falam sobre Maria, desde o culto de Maria, a Igreja de Maria, a relação de Maria como modelo, Maria na economia da salvação, que seria um pouco de como a gente é salvo e como Maria entra nessa relação, e os nomes de Maria. Então tem diversos artigos dentro do catecismo, que é aquele compêndio que eu comentei em outro encontro já, que tem um resumo da nossa fé e das crenças católicas. Então aqui tem bastante informação sobre Maria, além de uma vasta literatura. Eu nunca me aprofundei nesse assunto, eu acho o assunto muito bonito, mas não estudei o suficiente, mas sei que tem bastante conteúdo de teologia, tem uma área específica que estuda sobre Maria, então tem bastante conteúdo. Acho que a gente vai conseguir dar uma pincelada legal hoje nesse tema. A gente começa então com um breve texto, depois a gente faz a leitura do Evangelho proposto e comenta mais algumas coisas, conforme está aqui no nosso texto. Então vamos lá. De diversos modos, Deus se comunicou com a humanidade. Abraão, Moisés e os profetas receberam a palavra de Deus que liberta e salva. Mas, de forma plena, Deus se comunicou conosco quando Ele mesmo veio nos visitar. Ele assumiu nossa condição humana. Para que tudo isso acontecesse, Ele convidou uma menina da cidade de Nazaré, em Israel, para participar deste plano de amor. O que vocês já sabem sobre a mãe de Jesus Cristo? Então, aqui é uma pequena introdução sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, que já está nos dizendo que como foi importante o sim de Maria e que abriu o caminho para que Deus assumisse a forma humana e a partir disso tivesse a nossa salvação lá mais de 2000 anos atrás. Então a gente começa já com a vela acesa e agora a gente vai fazer a leitura do Evangelho proposto para hoje, que é Lucas capítulo 1, versículos 39 a 56. Primeiro, uma breve oração antes de a gente fazer a leitura. Obrigado, ó Santa Mãe do Filho de Deus, Jesus, Santa Mãe de Deus. Obrigado pela tua humildade que atraiu o olhar de Deus. Obrigado pela fé com a qual acolheu a sua palavra. Obrigado pela coragem com que disse, eis-me aqui, esquecendo-se de si, fascinada pelo santo amor e tornando-se uma só coisa com a sua esperança. Obrigado, ó Santa Mãe de Deus. Reza por nós, peregrinos no tempo. Ajuda-nos a caminhar na via da paz. Essa foi uma oração proferida pelo Papa Francisco no Ângelus do dia 1º de janeiro de 2017 em Roma. Então é uma oração muito bonita que o Papa Francisco proferiu. Amém. Então vamos à leitura do Evangelho. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. É o trecho que fala da visita a Isabel e o cântico de Maria, o Magnificat. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta de Espírito Santo e com voz forte exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.
Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim, logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. E Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações desde agora me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou poder com o seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos e exaltou-os de coração humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como prometer a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para a sua casa. Então essa é a leitura proposta de hoje. Vocês também podem fazer a leitura com calma depois, quando estiver acompanhando também um encontro. E agora a gente vai fazer uma breve reconstrução desse texto. Para onde Maria partiu e como foi? A gente vê logo no início desse trecho que a gente leu que Maria foi à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela foi para a casa de Zacarias encontrar-se com Isabel. Então aqui já com algumas breves palavras, algumas expressões, a gente consegue também tirar alguns significados bem importantes, que é essa expressão apressadamente, que diz que ela foi com muita determinação já, muita disposição para também ajudar a sua prima. Na casa de quem ela entrou? Então, como a gente já comentou, ela entrou na casa de Zacarias, que era o marido da sua prima Isabel. O que aconteceu com Isabel quando Maria entrou na casa? A Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança saltou de alegria dentro do seu ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Então ela também recebeu uma infusão já do Espírito Santo e ela percebeu essa presença que estava já em Maria. O que Isabel disse? Isabel respondeu: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim. Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Então ela responde com uma saudação também, uma alegria, e ela reconhece também todo esse poder que já emana de Maria, devido ao fato da encarnação de Jesus, que já estava já no ventre de Maria. Como Maria respondeu? Maria então responde com aquele cântico que é muito famoso e muito bonito, que reconhece a sua humildade e enaltece e engrandece o Senhor. Quanto tempo Maria ficou com Isabel? Já no final do texto a gente lê que ela ficou 3 meses e depois ela volta para casa. O que ela fez depois então foi que ela voltou para sua casa depois de passar esse tempo e ajudar Isabel. E aqui no nosso livro ele pede para destacar algumas palavras ou frases. Eu acho que uma das mais legais aqui que tem, mais bonitas, é uma das respostas que Isabel dá a Maria, que é: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então essa é uma expressão tão marcante que ela ficou também incluída na oração da Ave Maria. Então a gente pode reconhecer também até por isso a importância que a Igreja dá para a Bíblia e todo o registro histórico da oração da Ave Maria, a sua origem, de onde ela surgiu. Então a gente percebe que tem trechos que já vêm desde aqui do tempo da Bíblia, que não foram simplesmente orações inventadas, como podem acusar por aí, né? Aqui também nas notas de rodapé, que vem na Bíblia, na parte de baixo, em relação a esse trecho que a gente leu, a gente também consegue tirar algumas informações importantes.
e diz assim: Maria, a serva do Senhor, pôs-se a serviço de sua prima grávida, e saudada como aquela que acreditou, canta o Magnífica, hino de ação de graças. Então aqui é um breve resuminho também desse trecho que a gente leu, que explica um pouco do significado de toda essa leitura. Seguindo no nosso livro, o que a gente vai ler agora também encontra-se no livro de vocês, nas páginas 76 e 77. Após o anúncio do anjo Gabriel, Maria vai às pressas para o sul do seu país, a Judéia, para se encontrar com sua parenta Isabel, que o anjo avisara que já estaria com 6 meses de gravidez. Chegando a casa, Maria encontra a confirmação de tudo que Gabriel lhe havia dito. Isabel, ao ver Maria, exclama: Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria experimenta então que para Deus nada é impossível. Se Isabel concebeu, apesar de sua esterilidade, Maria conceberá, apesar de sua virgindade. Então aqui a gente já consegue também extrair algumas informações importantes, que fala que Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Então a partir dessa data de referência, a gente também consegue calcular a data de nascimento de São João Batista, que é o filho de Isabel que vai nascer. Então toda a relação que tem São João Batista, que foi um profeta, que veio antes de Jesus, já para preparar o caminho, a gente consegue lembrar disso em outras leituras que a gente pode fazer do Evangelho. Então a data de nascimento de João Batista, São João Batista são 6 meses antes de Jesus, que é quando a gente conta 6 meses antes do Natal, que é 25 de junho, né? Aqui também fala de novo desse trecho que é muito bonito, que para Deus nada é impossível, que fala da esterilidade da Isabel, que concebeu uma criança, que eles nem acreditavam mais, Zacarias e Isabel pensavam que não poderiam mais ter filhos pela idade avançada, pela esterilidade. E por outro lado, Maria, que era muito nova, mas era virgem, ainda assim ela também concebeu, tudo isso por poder de Deus e do Espírito Santo. Maria responde à saudação de Isabel com um cântico chamado Magnífica, que significa grandeza. Maria proclama a grandeza de Deus. É um cântico de louvor, pois a Virgem se tornará mãe. O Magnífica canta a alegria do coração de quem escutou o seu Senhor. Maria canta a salvação que virá para cada ser humano, para todas as nações e a criação inteira. Deus colocou seu olhar consolador sobre a pobreza de sua serva e realizou nela grandes coisas. Então aqui a gente ressalta um pouquinho mais desse cântico muito famoso. Inclusive em algumas missas ele é usado também como o Salmo responsorial. Então se a gente prestar atenção, em algum momento dentro do ano litúrgico ele vai acabar sendo incluído como Salmo responsorial alguns trechos dele, e fica uma leitura muito bonita. Seguindo a leitura do texto, fala que Maria ficou 3 meses na casa de Isabel. Possivelmente Maria esperou Isabel ganhar seu bebê, João Batista, para ajudá-la, e depois voltou para casa. Maria é modelo de quem se coloca a serviço das pessoas. Então também esse é um traço muito bonito da personalidade de Maria, que é essa disposição, ser prestativo, a ajuda que ela oferece. Como eu comentei no texto, que ela apressadamente ela foi para a região da Judéia ajudar a sua prima. Então é uma pessoa que está sempre de prontidão, que já está ali disposta a sempre oferecer seu serviço e se doar para ajudar as outras pessoas. O que mais chama a nossa atenção nessa passagem da visitação de Nossa Senhora à sua parenta Isabel? Por quê? Então acho que é um pouco isso que a gente já comentou aqui, que também esse sentido de querer ajudar e auxiliar as pessoas da forma que a gente puder. Muitas vezes não vai ser como a gente gostaria, mas com aquele nosso pouco, acho que Deus também consegue entender que a gente está dando o nosso máximo e a gente está se dedicando para ajudar as pessoas. Sobre a visita de Maria, escreveu o Papa Francisco:
Na casa de Isabel e de seu marido Zacarias, onde antes reinava a tristeza pela falta de filhos, agora há a alegria da chegada de um bebê, o menino que se tornará o grande João Batista, precursor do Messias. E quando Maria chega, a alegria transborda dos corações, porque a presença invisível, mas real de Jesus, a tudo dá sentido. A vida, a família, a salvação do povo, tudo. Essa leitura, esse trecho foi tirado de uma audiência do Papa Francisco do dia 15 de agosto de 2017. Então também ressalta mais um pouco desse momento muito importante que foi o encontro de Maria com Isabel e o reconhecimento que ela teve, que ela já pôde sentir a presença de Jesus no ventre de Maria. E ela falou aquela expressão que a gente diariamente repete na oração da Ave Maria. Aqui então, eles pediram para trazer um terço, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E propõe a pergunta se vocês já rezaram o terço e por que se tem esse costume em família. Então vocês também podem conversar com os familiares, se eles conhecem o terço, se eles têm o costume de rezar. E agora a gente vai dar uma conversada um pouquinho mais sobre ele. O terço é uma terça parte do rosário, originalmente composto de 150 Ave-Marias, como se fossem 150 rosas que se oferece à Virgem Maria. Então o terço compôs de 50 Ave-Marias. Contudo, São João Paulo II, em 2002, acrescentou ao rosário mais 50 Ave-Marias. Mesmo assim, continuamos dizendo que 50 Ave-Marias é um terço do rosário, porque isso está consagrado pelo uso e pela linguagem dos cristãos. Então, antigamente, até 2001 ali, ou metade de 2002, o terço ele era uma terça parte do rosário, que seria 150 Ave-Marias, mas foi feita essa alteração, que São João Paulo II criou os mistérios luminosos em 2002, então somou-se um pedaço ao rosário e o terço passou a ser um pedaço com 50 Ave-Marias, né? Essa divisão. Esse trecho que a gente leu, ele encontra-se também no livro de vocês na página 77, vocês podem ir sempre acompanhando. E aqui pede para eu comentar um pouco como e quando eu rezo o terço e o valor dessa oração mariana na minha vida. Então eu tento fazer, eu tenho como uma disposição da minha vida espiritual de tentar rezar diariamente o terço. Eu confesso que nem sempre eu consigo, eu estou trabalhando nisso, tentando me esforçar para melhorar. Eu converso com o meu diretor espiritual para formas de eu melhorar. Tem maneiras que a gente pode organizar isso durante o dia. Em geral, a melhor forma que eu enxergo, que isso também é provado por outras referências já, seria de manhã, o momento que a gente está mais concentrado, que ainda não tem as preocupações do dia. Mas quando eu não consigo, eu procuro rezar antes de dormir, fazer a oração. Existem técnicas também, sugestões que a gente vê, se for o caso de fazer também dividido essa oração do terço ao longo do dia, pode ser dividido por dezenas, né? Conforme se adequa melhor no seu dia. Como o meu próprio diretor espiritual comentou, o bom é inimigo do ótimo, então às vezes a gente precisa cumprir com aquilo que a gente se propôs, não da melhor forma que a gente imaginava que ia conseguir, mas da forma que a gente pode fazer no momento. Então, desde que a gente consiga fazer, eu acho que é importante para não perder o costume e valorizar essa oração que é tão importante. Aqui a gente teria uma atividade em grupo que seria bem legal, que a gente ia montar o rosário, né? Mas agora nós vamos só ver um pouco de como ele se compõe e as divisões que isso, como ele funciona no terço e como isso se aplica nas nossas orações diárias que a igreja propõe. O que a gente vai ler agora, a gente encontra nas páginas 77 e 78 do livro de vocês, também novamente podem acompanhar à vontade. O rosário está dividido em mistérios que refletem sobre a vida de Cristo. Embora seja uma oração mariana, isto é, dirigida a Nossa Senhora,
O rosário tem sempre Jesus no centro, pois medita sobre a pessoa e os gestos de Cristo. Quem reza deve se aproximar cada vez mais de Jesus. Para cada dia da semana se reza um conjunto de mistérios. Então, aqui nesse primeiro trecho, ele fez um breve resumo do que é o rosário, de como a gente deve entender. E eu acho que isso é importante ressaltar aqui, apesar de a gente rezar bastante Ave Marias, né, no texto, no rosário, lembrar sempre que quem é o centro, quem é o importante é Jesus, que é para onde a gente deve estar pensando e usando como modelo, sem desmerecer Maria, obviamente, né, que também é um grande modelo como na nossa vida católica, mas lembrando que a gente está em todos os mistérios, a gente está sempre lembrando da vida de Jesus também. Então vamos lá ver como a divisão desses mistérios, como isso se aplica nos dias da semana. Então, os mistérios gozosos ou da alegria meditam sobre a infância de Jesus. Geralmente se reza na segunda-feira e no sábado. E eles se dividem em 5 mistérios, que são o anúncio do anjo Gabriel a Maria, a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, o nascimento de Jesus Cristo, a apresentação do Senhor Jesus no Templo de Jerusalém, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Então, justamente aqui é bem interessante que esse trecho que a gente leu é o segundo mistério da alegria, que seria rezado na segunda-feira e no sábado. Então, justamente a gente medita essa passagem que a gente leu hoje, que é a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Os mistérios dolorosos ou da dor meditam a morte de Jesus. Geralmente se reza na terça-feira e na sexta-feira, a sexta-feira que faz referência justamente à paixão de Cristo. O primeiro mistério doloroso seria a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. O segundo, a flagelação do Senhor. O terceiro, a coroação de espinhos. O quarto, Jesus carrega a cruz até o Calvário. E o quinto, a crucificação e morte de Nosso Senhor. Então, esse já faz referência para os momentos finais de Jesus antes da sua ressurreição. Então, desde aqueles momentos já da paixão, que é quando ele está no jardim, que ele faz a sua oração, sua sangue, a flagelação, quando começa a sofrer os primeiros castigos, depois de ter sido preso, a coroação de espinhos, que é especificamente quando os soldados botam a coroa de espinhos em sua cabeça. O quarto mistério é quando Jesus está carregando a cruz até o Calvário e a ajuda que ele recebe de Simão. E o quinto é especificamente sobre a crucificação e morte de Nosso Senhor. Partindo para os mistérios gloriosos ou da glória, eles meditam os mistérios após a ressurreição. Geralmente se reza na quarta-feira e no domingo, o domingo que faz referência à ressurreição. O primeiro mistério é justamente a ressurreição do Senhor, o segundo da ascensão do Senhor, o terceiro a vinda do Espírito Santo aos apóstolos que estão reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes. O quarto mistério é a assunção de Nossa Senhora aos céus. E o quinto mistério é a oração da Santíssima Virgem. Então aqui já fala da ressurreição, da ascensão de Cristo, da vinda do Espírito Santo depois da ascensão de Cristo. E aqui tem 2 mistérios que são mais voltados a Maria, que seria da assunção aos céus em corpo e alma, e da coroação como Rainha do Universo. Os mistérios luminosos ou mistérios da luz, eles meditam a vida pública de Jesus. Geralmente se reza na quinta-feira. Esses mistérios foram acrescidos em 2002, então como foi falado foram adicionados já agora mais recentemente, e são os mistérios que falam da vida pública de Jesus. Por que isso foi adicionado? Até onde eu me lembro, o motivo é porque havia uma lacuna grande entre os mistérios os gozosos da alegria, que seria a infância de Jesus, e eu já pulava diretamente para os mistérios dolorosos e não comentava também da vida pública de Jesus, que tem momentos muito importantes também, que são esses que estão destacados aqui nos mistérios. O primeiro é o batismo no Rio Jordão, quando Jesus é batizado por João Batista, desce a pomba, Deus fala e as pessoas ouvem que ele é o Filho muito amado, que sugere que as pessoas ouçam que ele
vieram nos dizer. O segundo mistério é as bodas de Caná e a primeira revelação, os primeiros sinais de Jesus, a pedido de sua mãe. O terceiro mistério é o anúncio do reino de Deus, convidando a conversão. Então, quando Jesus começa justamente a pregar e viver esses 3 anos dele de vida pública como o Salvador. O quarto mistério é a transfiguração no Monte Tabor, é aquele momento em que Jesus leva os 3 apóstolos e se transfigura e tem um encontro com Elias e Moisés. E o quinto mistério é a instituição da Eucaristia e a última ceia. É quando Jesus está reunido com os apóstolos e ele faz a instituição da Eucaristia, que é um momento muito importante, muito, muito caro, valioso para nós como cristãos, como católicos, que é esse momento que representa o corpo e sangue de Jesus, que a gente recebe também quando está na missa. Então, tem algumas sugestões também para quem quiser ter algum auxílio quando for fazer a sua oração do terço. Esse livrinho aqui, A Seleta de Orações, é um livrinho muito bacana que tem, como o próprio nome diz, tem diversas orações, e aqui numa das partes ele tem a explicação mais aprofundada do rosário, do terço. Então fala aqui explica um pouquinho como rezar o terço. Costuma-se dedicar uma parte do rosário a cada dia da semana. Assim, às segundas e sábados meditam os mistérios gozosos, às quintas os luminosos, às terças e sextas os dolorosos e às quartas e domingos os gloriosos. Então é isso que a gente já comentou quando a gente estava destacando aqui os mistérios, né? Há 4 partes na recitação de cada mistério do rosário. A enunciação e meditação da cena. Então é um momento esse que a gente identifica qual é o mistério que vai ser contemplado. Por exemplo, o primeiro mistério luminoso, que seria o batismo do Jesus no Rio Jordão. Então, quando enuncia qual vai ser esse mistério, e a gente tem que fazer um pouco da meditação, tem que lembrar dessa cena. Se quiser, pode fazer acompanhado já da leitura num trechinho do Evangelho para refrescar a memória do que estava acontecendo nesse momento, o que esse mistério nos propõe. A segunda parte é o Pai Nosso, as 10 Ave-Marias e o Glória. Então seriam essas as 4 partes. A gente vai também explicar um pouquinho mais com calma daqui a pouco. As outras orações podem ser acrescentadas depois, de acordo com as tradições locais, mas não são parte essencial do rosário. Então eu já percebi que existem algumas variações que as pessoas fazem, mas em geral o rosário ele tem uma linha que deve seguir, que não pode ser mexida, mas existem algumas outras alterações que de forma piedosa que fiel pode fazer, e tem costumes locais que também afetam e podem alterar. A mais conhecida dessas orações é a jaculatória que a própria Santíssima Virgem ensinou às 3 crianças em Fátima, que é a oração que diz assim: Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. É uma oração muito bonita que remete a nossa oração, rogando a Deus para que olhe também pelas almas que estão no purgatório, para que elas possam também passar dessa fase e chegar logo à glória de Deus no céu. No final dos 5 mistérios, pode-se rezar a ladainha, um conjunto de invocações, louvores à Santíssima Trindade e a Nossa Senhora. Então também tem mais algumas outras sugestões de como rezar. Então aqui nesse livrinho, ele também fala, eu vou pegar como exemplo esse primeiro que eu já falei, do batismo no Rio Jordão, que seria os mistérios luminosos que são rezados na quinta-feira. Então ele fala assim: primeiro, o batismo no Jordão. E ele tem uma breve explicaçãozinha e a referência de onde seria esse trecho para a gente encontrar, se quiser fazer uma oração uma leitura mais aprofundada. Enquanto Cristo desce a água do rio, como inocente que se faz pecador por nós, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o céu abre-se e a voz do Pai proclama o Filho dileto, conforme Mateus capítulo 3, versículo 17. Ao mesmo tempo que o Espírito vem sobre ele, para investi-lo na missão que o espera, conforme Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 50. Então aqui a gente vê que ele dá essas referências que a gente pode usar e fazer a leitura
até a gente ir se acostumando de forma que já fique tão natural que a gente já lembra e consegue ir meditando, mas cada vez a gente vai, talvez, conseguindo tirar alguma outra mensagem importante de cada uma dessas leituras e cada um desses mistérios que eles estão sendo propostos, né? E então esse livrinho aqui, ele tem esse trecho muito bacana, que é muito bom para acompanhar na oração do terço. Também tem algumas outras opções para quem gosta de aplicativo para usar no celular. Tem o aplicativo Liturgia Diária, que além de ter as leituras propostas para o dia da missa, ele também tem uma opção que tem as leituras e tem uma ajuda dessas orações do Rosário. E tem outro aplicativo que eu costumo usar bastante, que é muito bom, que é o Pocket Terço. Pocket é a expressão em inglês de bolso, então seria como se fosse o terço de bolso, que ele também tem um auxílio e um guia para essas orações do terço. Ele vai mostrando cada mistério, ele dá uma introdução, pega um pequeno trecho do mistério que está sendo meditado, e ele também traz sempre uma referência de leitura do catecismo, seja uma referência de algum escrito de algum papa, e sempre para nos ajudar a melhor contemplar aquele mistério e meditar. Então, a forma como o terço se divide, a gente começa sempre, obviamente, pelo sinal da cruz, e na cruz a gente reza primeiro um credo, eu creio em Deus Pai. Na primeira bolinha maior a gente reza um Pai Nosso, depois reza-se 3 Ave Marias e conclui com Glória ao Pai. Depois a gente começa a primeira dezena, então aqui a gente começa com o primeiro mistério. A gente sempre, como foi dito, a gente anuncia o primeiro mistério, medita um pouquinho sobre esse mistério que vai ser contemplado, reza um Pai Nosso, rezam-se 10 Ave Marias e termina com o Glória e aquela oração, aquela breve jaculatória de Nossa Senhora que foi proclamada em Fátima para as 3 criancinhas. E depois vai seguindo com os outros mistérios. Então começa de novo um Pai Nosso, mais 10 Ave Marias, um Glória, a jaculatória, e segue assim até encerrar. Depois do 5º mistério, pode-se rezar um Salve Rainha e aí conclui aqui nessa divisória maior. Como é que a gente pode fazer uma oração em conjunto? Geralmente o que se faz é se dividir em partes, né? A oração, tanto o Pai Nosso quanto a Ave Maria. A primeira parte do Ave Maria até o vosso ventre Jesus, e a segunda parte vai rezar do Santa Maria até o final. E o Pai Nosso também divide-se no meio. Então seria uma devoção muito legal de se fazer também em família, ter esse costume. E até porque acho que talvez fica, digamos, menos cansativo, menos maçante, né? Não que seja cansativo, né, fazer essa oração, óbvio, mas seria uma prática muito bonita de ter o costume de orar o terço em família, para criar também esse costume da oração em família e da oração do terço. Então acaba que tem muitas vantagens e fica muito bom. E é mais um momento para se passar em família, um momento em oração. Vocês podem fazer essa forma mais dinâmica, dividindo uma parte para cada um, rezando, e todo mundo participa e não fica, digamos, puxado para nenhuma das pessoas. Então, na verdade, esse é a nossa tarefa para o próximo encontro, a sugestão de rezar uma dezena do terço, mas eu sugeriria que rezasse o terço completo, né, as 5 dezenas, e pede-se para fotografar ou registrar a experiência e nos mandar, para a gente também ter um pouco do registro de como está sendo para vocês ter essa vivência em família das orações. E lembrando que tem essa divisão dos mistérios por semana. Hoje, por exemplo, está sendo gravado numa terça-feira, então seriam os mistérios dolorosos.
que lembram desde a oração e agonia de Jesus até a sua crucificação, mas isso vai variando conforme o dia que vocês forem rezar. Tem as indicações, isso consegue ser encontrado também facilmente na internet, e é uma prática muito bonita e eu acho que vale a pena dividir isso com a família. Então nós vamos encerrando já esse encontro de hoje, e obviamente, como não podia deixar de ser, a oração mais indicada para hoje seria uma Ave Maria. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo uma boa semana para vocês, que Deus abençoe e sempre acompanhe vocês. Um abraço e até mais.